1 Samuel, capítulo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Ora, sucedeu que num dia, Jonatas, o filho de Saul, disse ao jovem que carregava a sua armadura: Vem e atravessemos até a guarnição dos filisteus, que está no outro lado. Porém, ele não contou ao seu pai. E Saul esperou na parte extrema de Gibeá, debaixo de uma romanceira que está em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. E Aías, o filho de Aitube, o irmão de Icabó, o filho de Finéias, o filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló, que vestia um éfode, e o povo não sabia que Jonatas havia partido. E entre as passagens, pelas quais Jonatas procurava atravessar em direção à guarnição dos filisteus, havia uma rocha pontiaguda em um lado e uma rocha pontiaguda no outro lado, e o nome de uma era Bozés, e o nome da outra era Senê. A testeira de uma estava situada em direção ao norte, de fronte a Micmas, e a outra em direção ao sul, de fronte a Gibeá. E Jonatas disse ao jovem que carregava a sua armadura: Vem e atravessemos até a guarnição destes incircuncisos. Pode ser que o Senhor opere por nós, pois não há impedimento para o Senhor salvar por meio de muitos ou por meio de poucos. E o escudeiro lhe disse: Faz tudo o que está no teu coração, volve-te, eis que estou contigo de acordo com o teu coração. Então Jonatas disse: Eis que atravessaremos até estes homens, e nos revelaremos a eles. Se eles nos disserem: Esperai até que venhamos a vós, então ficaremos em nosso lugar, e não subiremos a eles. Porém, se eles nos disserem: Subi até nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou na nossa mão, e isto será um sinal para nós. E ambos se revelaram para a guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Eis que os hebreus saem das covas onde haviam se escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro, e disseram: Subi até nós, e mostraremos a vós uma coisa. E Jonatas disse ao seu escudeiro: Sobe atrás de mim, pois o Senhor os entregou na mão de Israel. E Jonatas subiu sobre suas mãos e sobre seus pés, e atrás dele o seu escudeiro. E eles caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. E aquele primeiro massacre que Jonatas e o seu escudeiro promoveram foi de cerca de 20 homens, dentro de aproximadamente meio acre, que uma junta de bois poderia arar. E houve um tremor no exército, no campo e no meio do povo todo. A guarnição e os espoliadores, eles também tremiam, e a terra tremeu. Assim foi um tremor grandiosíssimo. E os atalaias de Saul em Gibeá de Benjamim observavam, e eis que a multidão se dissolveu, e eles prosseguiram derrubando uns aos outros. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Contai agora e vede quem deserdou de nós. E quando eles acabaram a contagem, eis que Jonatas e o seu escudeiro não estavam lá. E Saul disse a Aías: Traz aqui a arca de Deus, pois a arca de Deus estava naqueles dias com os filhos de Israel. E sucedeu que enquanto Saul falava com o sacerdote, o barulho que havia no exército dos filisteus prosseguiu e aumentou. E Saul disse ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo com ele se reuniram, e eles vieram à batalha. E eis que a espada de cada homem estava contra o seu companheiro, e houve uma grande confusão. Ademais, os hebreus que estavam com os filisteus antes daquele tempo, os quais subiram com eles ao acampamento desde os campos ao redor, eles retornaram para estar com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. De modo semelhante, todos os homens de Israel, os quais haviam se escondido no monte Efraim, quando ouviram que os filisteus fugiram, até eles também os perseguiram com afinco na batalha. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia, e a batalha atravessou até Bet-Aven. E os homens de Israel ficaram angustiados naquele dia, pois Saul havia conjurado o povo dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento até a tarde, para que eu possa ser vingado dos meus inimigos. Assim, nenhum do povo provou qualquer alimento. E todos aqueles da terra chegaram a um bosque, e no chão havia mel. E quando o povo chegou ao bosque, eis que o mel pingava,
mas nenhum homem levou sua mão à boca, pois o povo temia o juramento. Jonatas, porém, não ouviu quando seu pai impôs sobre o povo o juramento. Por isso estendeu a ponta da vara que estava na sua mão e a enfiou em um favo de mel e levou sua mão à boca, e os seus olhos foram aclarados. Então respondeu um do povo e disse: O teu pai impôs severamente ao povo um juramento, dizendo: Maldito seja o homem que comer qualquer alimento neste dia. E o povo ficou debilitado. Então disse Jonatas: O meu pai perturbou a terra. Vê, rogo-te, como meus olhos foram alumiados porque provei um pouco deste mel. Quanto mais se o povo, quiçá, tivesse comido hoje livremente do despojo dos seus inimigos, os quais encontraram, pois não teria havido um massacre muito maior entre os filisteus? E eles feriram os filisteus naquele dia desde Micmas até Aijalon, e o povo estava muito debilitado. Então o povo voou sobre o despojo, e tomou as ovelhas, bois e novilhos, e os mataram no chão, e o povo os comeu com sangue. Então eles disseram a Saul: Eis que o povo peca contra o Senhor, ao comer com o sangue. E ele disse: Vós tendes transgredido, rolai uma grande pedra até mim neste dia. E Saul disse: Dispersai-vos no meio do povo, e dizei a eles: Trazei-me aqui cada homem o seu boi e cada homem a sua ovelha, e matai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor ao comer com o sangue. E todo o povo trouxe cada homem o seu boi consigo naquela noite, e ali os mataram. E Saul edificou um altar para o Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Então Saul disse: Desçamos atrás dos filisteus à noite, e os expoliemos até a luz matinal, e não deixemos deles um só homem. E eles disseram: Faze tudo o que te parecer bem. Então disse o sacerdote: Acheguemo-nos para cá, para mais perto de Deus. E Saul pediu conselho a Deus: Devo descer atrás dos filisteus? Irás tu entregá-los na mão de Israel? Mas ele não lhe respondeu naquele dia. Então Saul disse: Achegai-vos aqui, perto, todos os chefes do povo, e saibais e vede no que foi este pecado neste dia. Pois como vive o Senhor que salva Israel, mesmo que esteja em Jonatas, meu filho, ele certamente morrerá. Porém não houve um homem sequer do meio de todo o povo que lhe respondesse. Então ele disse a todo Israel: Estejais vós em um lado, e eu e Jonatas, meu filho, estaremos no outro lado. E o povo disse a Saul: Faz o que parecer bem aos teus olhos. Por isso Saul disse ao Senhor Deus: Dê a sorte perfeita. E Saul e Jonatas foram apanhados, mas o povo escapou. E Saul disse: Lançai sorte entre mim e Jonatas, o meu filho. E Jonatas foi apanhado. Então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizeste. E Jonatas lhe contou e disse: Tudo o que fiz foi provar um pouco de mel com a ponta da vara que estava na minha mão, e eis que devo morrer. E Saul respondeu: Deus assim o faça, e ainda mais, pois tu certamente morrerás, Jonatas. E o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, o que trouxe esta grande salvação em Israel? Deus nos livre, como vive o Senhor, nenhum cabelo da sua cabeça cairá ao chão, pois ele trabalhou com Deus neste dia. Assim o povo resgatou Jonatas, para que não morresse. Então Saul subiu da perseguição aos filisteus, e os filisteus foram para o seu próprio lugar. Assim Saul assumiu o reinado de Israel e lutou contra todos os seus inimigos de todos os lados, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zoba, e contra os filisteus, e para onde quer que ele se voltava, ele os atormentava. E ele reuniu um exército e feriu os amalequitas, e livrou Israel das mãos daqueles que o espoliavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua, e os nomes das suas duas filhas eram estes: o nome da primogênita, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da esposa de Saul era Ainoã, a filha de Amaás, e o nome do capitão do seu exército era Abner, o filho de Ner, o tio de Saul. E Quis era o pai de Saul, e Ner, o filho de Abner, era o filho de Abiel. E houve guerra intensa contra os filisteus todos os dias de Saul. E quando Saul via qualquer homem forte, ou qualquer homem valente, ele o tomava para si. Capítulo 15. Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Samuel também disse a Saul: O Senhor me enviou para ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel.
Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora, vai e fere Amaleque, e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. E Saul reuniu o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se em espera no vale. E Saul disse aos queneus: ide, parti, descei dentre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, pois vós mostrastes bondade para com todos os filhos de Israel quando eles subiram do Egito. Assim os queneus partiram do meio dos amalequitas. E Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais novos engordados, e os cordeiros, e tudo o que era bom, e não quis destruí-los por completa. Mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir, e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel: Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si um lugar, e se foi, e passou adiante, e desceu até Gilgal. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: o que então significa este balido das ovelhas em meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? E Saul disse: eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Então Samuel disse a Saul: fica, e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: prossiga. E Samuel disse: quando tu eras pequeno à tua própria vista, não foste tu feito cabeça das tribos de Israel, e te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E o Senhor te enviou em uma viagem, e disse: vai e destrói por completo os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Por que então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo, e fizeste o mal à vista do Senhor? E Saul disse: sim, obedeci à voz do Senhor, e segui pelo caminho que o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Porém o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então Samuel disse a Saul: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou ti como rei. E Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e obedeci a sua voz. Agora, portanto, rogo-te que perdoes o meu pecado e volte novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor. E Samuel disse a Saul: não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. E quando Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou. E Samuel lhe disse: nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. E ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa.
Então ele disse: Eu pequei, contudo, honra-me agora, rogo-te, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta novamente comigo, para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Assim, Samuel se voltou novamente a Saul, e Saul adorou o Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, o rei dos Amalequitas. E Agag veio até ele delicadamente. E Agag disse: Certamente a amargura de morte já passou. E Samuel disse: Como a tua espada deixou mulheres sem filhos, assim ficará a tua mãe sem filho entre as mulheres. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel foi para Ramá, e Saul subiu para sua casa, para Gibeá de Saul. E Samuel não veio mais ver Saul até o dia de sua morte. Todavia, Samuel fez luto por Saul. E o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. Capítulo 16. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. E o Senhor disse a Samuel: Por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai, eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse: Como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. E o Senhor disse: Toma contigo uma novilha e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada, e disseram: Vens tu pacificamente? E ele disse: Pacificamente, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos, e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: Certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. E ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, e ele disse: Nem este escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que 7 de seus filhos passassem diante de Samuel, e Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes? E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo, e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruigo, e ao mesmo tempo de formosa aparência, e agradável de se olhar. E o Senhor disse: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. E os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Que o nosso Senhor agora ordene aos servos, os quais estão diante de ti, que procurem um homem que seja um hábil tocador de harpa, e sucederá que, quando o espírito mau da parte de Deus estiver sobre ti, ele tocará com a sua mão, e tu ficarás bem. E Saul disse aos seus servos: Providenciai-me agora um homem que possa tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, e um homem forte e valente, e um homem de guerra, e prudente em questões, e uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Por isso enviou Saul mensageiros até Jessé e disse: Envie-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. E Jessé tomou um jumento carregado com pão, e uma garrafa de vinho, e um cabrito, e os enviou por intermédio de Davi o seu filho até Saul.
E Davi veio a Saul e pôs-se de pé diante dele, e ele o amou sobremaneira, e ele se tornou seu escudeiro. E Saul enviou a Jessé, dizendo: Permite que Davi, rogo-te, ponha-se diante de mim, pois ele achou favor à minha vista. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus estava sobre Saul, Davi pegava a harpa e tocava com sua mão. Assim Saul se revigorava e ficava bem, e o espírito maligno partia dele.